É incrível como Deus consegue transformar a situação de vergonha e constrangimento em uma plena transformação e renovação das nossas vidas. Bom dia, soldados da madrugada. São pouco mais de 3 horas da manhã e nós acabamos de ter uma experiência incrível no nosso terceiro encontro dessa temporada de oração na madrugada. Acompanhe comigo o texto bíblico e eu vou dar para você o resumo daquilo que a gente aprendeu nessa madrugada, mas eu não consigo passar para você a experiência que nós acabamos de viver, porque infelizmente tem coisa que não dá para explicar, é só através da experiência que a gente consegue compreender na totalidade. Lucas capítulo 22, verso 31 em diante diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Esse texto bíblico é interessante porque muitas vezes as pessoas têm pregado uma teologia da prosperidade espiritual. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem nessa terra e Deus quer tratar você como um príncipe. Ora, a Bíblia não consegue segurar esse argumento por muito tempo. Porque sim, você é precioso aos olhos de Jesus, mas Deus deseja, Deus almeja, Deus não só almeja, mas Ele permite que você passe por um processo chamado amadurecimento espiritual. Porque você e eu precisamos ter casca espiritual. Você e eu não podemos ser o crente Nutella, que qualquer vento derruba. Nós precisamos ter firmeza, nós precisamos que a nossa vida espiritual seja firmada na rocha. E para sermos firmados na rocha, o próprio Cristo está dando a orientação para mim e para você, através da história de Pedro e como Pedro negou a Jesus. Perceba que Jesus permite, e não só permite que a peneira passe, mas Ele também te avisa que a peneira vai passar na sua vida. E a gente pensa também que às vezes Satanás está autorizado a agir na nossa vida somente se eu der brecha. Isso não é uma verdade. Jó não deu brecha nenhuma para Jesus, e aqui no texto bíblico não existe nenhuma evidência de que Pedro tenha dado brecha para Jesus. Acontece que Satanás está nos reclamando diante de Deus para nos peneirar como trigo, e Jesus está dizendo assim: eu autorizei. Eu autorizei. Você pode imaginar o diálogo de Jesus com Pedro, os dois caminhando no meio do jardim ou em algum lugar da cidade de Jerusalém, e de repente Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você não acredita, Satanás está reclamando você para te peneirar. E Pedro olha para Jesus com aquele olhar como que dizendo: o Senhor não deixou não, né? O Senhor não autorizou não, né? E Jesus continua a frase dizendo: eu estou orando por você, para que a tua fé não desfaleça. E mais, Jesus dá um feedback importante para Pedro. Jesus diz o seguinte: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Significa que Jesus estava dizendo assim: eu sei quem você é. Eu sei que você não está pronto. Eu sei que você não está maduro. Eu sei que você acha muita coisa, mas você não sabe qual que é o seu ponto de partida. Jesus está dizendo: você precisa passar pela peneira. Jesus dá a instrução do que Pedro tem que fazer quando o processo ocorrer. E Jesus está torcendo, não só torcendo, mas Jesus está orando, intercedendo, rogando para que durante o processo a fé de Pedro não desfaleça. Ou seja, Jesus está reconhecendo a possibilidade de que ao passar pela peneira, nós não suportemos o processo,
mas Jesus está torcendo por mim e por você, para que a gente permaneça na fé. Lucas capítulo 22, 56 ao 62. O texto é conhecido, você sabe que Pedro negou a Jesus. E eu tenho 3 aprendizados para tirar aqui, mas eu preciso ler a Bíblia com você. No verso 60, Pedro nega Jesus pela última vez, e a Bíblia diz assim: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. O verso 61, que é o mais importante, diz assim: então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Nesse texto que nós acabamos de ler, nos mostra que saber não é sinônimo de fazer. E quantas vezes você sabe o que precisa ser feito na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida de amizade, nos seus relacionamentos. Você sabe o que precisa ser feito, mas não tem força emocional para fazer aquilo que precisa ser feito. Jesus revela também quem nós somos para nos transformar em quem Ele deseja que sejamos. Jesus revelou quem Pedro era. Jesus teve que mostrar as mazelas que Pedro estava escondendo dentro de si. Pedro se achava o cara. Pedro achava que ele teria capacidade de ir para a cadeia com Jesus. Não, me prende aqui também. Mas Jesus queria revelar quem ele era realmente. E quem ele era um completo medroso. Um homem inseguro, um homem espiritualmente imaturo, um homem que diz muito mais do que faz, um homem que precisava da transformação completa em seu coração. E no meio daquela multidão, o olhar de Jesus pôde encontrar o olhar de Pedro. No meio de muitas pessoas, Jesus quer encontrar seu olhar nesse dia, hoje, enquanto você está escutando esse áudio. Jesus, no meio da multidão, está olhando com um olhar de admiração, de misericórdia, de reconhecimento, de transformação e, acima de tudo, um olhar de amor por mim e por você. O olhar de Jesus busca você no meio da multidão para completar a obra que Ele precisa completar em sua vida. E às vezes tudo que você tem que fazer hoje é como Pedro fez. Então, saindo dali, chorou amargamente. Quando nós choramos amargamente, nós estamos permitindo a transformação do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós choramos amargamente, é porque reconhecemos qual é o ponto de partida. Quando nós choramos amargamente, é porque as máscaras caíram por terra. Quando nós choramos amargamente, é porque encontramos o olhar de Jesus e permitimos a transformação que Ele é capaz de fazer na minha e na sua vida. Tenho algumas reflexões para fazer com você hoje, estudando sobre o Calvário de Jesus. A primeira reflexão é: hoje é o dia de reconhecer, de se reconhecer diante de Jesus, diante de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: qual é o seu ponto de partida? O que tem feito você negar a Jesus nos dias de hoje? Qual é o seu reconhecimento hoje, escutando esse áudio? O que você precisa? Qual é a máscara que precisa cair diante de Deus para que você seja transformado? Deus quer transformar sua vida e eu espero muito que nesse dia o olhar de Jesus, o olhar penetrante e transformador do nosso amado Mestre, possa encontrar seu coração. Mas acima de tudo eu espero que você reconheça qual que é o ponto de partida. Reconheça as suas mazelas, reconheça a sua necessidade de transformação, reconheça a sua arrogância, reconheça o que você precisar reconhecer diante de Jesus hoje. Que hoje seja a oportunidade que você tem de reconhecer. E se você escutou esse áudio até aqui e ele foi de alguma forma útil para a sua vida, me mande a palavra peneira.